Autoridade Espiritual, por Stephen Kang, capítulo 1, parte 2. A natureza da autoridade de Deus. Sabendo que Deus é autoridade e ninguém mais, nada mais, gostaríamos de conhecer a natureza da autoridade. Penso que há muitos mal-entendidos sobre a autoridade porque não conhecemos a sua natureza. Esta é a razão de não podermos distinguir entre a verdadeira e a falsa autoridade. Penso que é muito importante conhecer a natureza da autoridade de Deus. A autoridade é espiritual. Em primeiro lugar, a autoridade é a extensão do próprio Deus. Em outras palavras, é algo que vem dele, é natural para ele, é o resultado de quem ele é, o que ele é. É a expressão ou manifestação do seu próprio caráter, é parte dele. Sabemos que Deus é Espírito. Em João capítulo 4, quando a mulher samaritana estava falando com nosso Senhor Jesus, ele gradualmente a conduziu ao assunto da adoração. Ao explicar-lhe a adoração, o Senhor disse: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4 e versículo 24. Assim, essencialmente Deus é Espírito, então a autoridade que vem dele deve ser espiritual por natureza. Não é algo atribuído, mas vem daquilo que ele é. Não é posicional, é espiritual. É verdade que Deus tem uma posição. Cantamos a canção, nós o colocamos nas alturas. Ele tem a mais elevada posição e isto é verdade, mas é por causa daquilo que ele é, não por aquilo que ele faz. Sua posição é o resultado de sua espiritualidade. Porque ele é espírito, sua autoridade é essencialmente espiritual. Não é algo a ser obtido, mas sua autoridade é inerente a ele mesmo. Em Filipenses é dito que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, é igual a Deus. Esta é a sua posição, mas ela não é uma coisa a ser usurpada por ser sua. Quando ele estava em sua última viagem a Jerusalém antes de sua crucificação, os discípulos pensaram que este seria o tempo da glorificação de seu mestre. O tempo em que o Senhor Jesus iria a Jerusalém para reivindicar o seu reino. É verdade que este seria o tempo de sua glorificação, mas isto não significava assumir o trono da terra. Pelo contrário, se lermos as Escrituras, veremos que a glorificação da qual estava falando era, na realidade, sua crucificação. Porém, os discípulos não entenderam assim. Eles pensaram que o Senhor estava indo para Jerusalém para receber seu reino. Por isso, aquele foi um tempo muito crítico para eles. Durante os 3 anos e meio que seguiram o Senhor Jesus, argumentaram entre eles mesmos todo o tempo sobre qual deles era o maior. Muitas e muitas vezes o Senhor tentou corrigi-los e os instruir, mas de alguma forma isto não penetrou no seu coração. Por isso mesmo, no último minuto, ainda estavam pensando a mesma coisa, e esta era a última oportunidade. Em Marcos capítulo 10, do versículo 35 a 40, lemos a história de João e Tiago, que se aproximaram do Senhor Jesus e disseram: Mestre, queremos que nos concedas o que vamos te pedir. E o Senhor disse: O que quereis que vos faça? Eles responderam: Permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Versículo 37. Isto é posição. Eles pensavam que a autoridade era uma questão de posição. Se você puder ter a posição à direita e à esquerda, então pode ter toda a autoridade da direita e da esquerda. Como nosso Senhor respondeu a eles: Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que sou batizado? Versículo 38. Na verdade, João e Tiago não entenderam sobre o que o Senhor estava falando, porque cheia desta questão do lado direito e esquerdo. Tudo o que o Senhor disse nem ao menos consideraram, nem ao menos souberam o que ele realmente dizia, porque queriam tanto aquela posição que disseram: sim, seremos batizados com o batismo com o qual serás batizado, muito embora não saibamos o que este batismo significa.
Beberemos o cálice que tu irás beber, muito embora não saibamos o que é este cálice, mas queremos a posição. E o Senhor disse: não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Versículo 40. Em outras palavras, aqui o Senhor está dizendo: vocês devem beber o cálice que beberei. Com certeza você rapidamente conecta este cálice com a cena do Getsêmani, em que nosso Senhor, na noite em que foi traído, entrou naquele jardim. Ele estava profundamente abatido e pediu aos seus discípulos para esperarem ali e orar com ele. Distanciou-se um pouco e agonizou em oração: Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Este é o cálice sobre o qual ele estava falando. Veja, lá em Mateus capítulo 26, do versículo 36 a 39. O que é o cálice? O cálice é uma porção. Muito embora o cálice do qual nosso Senhor Jesus estivesse falando fosse amargo, ele representa a vontade de Deus. Qualquer que seja a vontade de Deus, amarga ou doce, seja feita a tua vontade. Quando nosso Senhor Jesus, que era igual a Deus, esvaziou a si mesmo, tomou a forma de servo, mesmo que na forma de um homem, ao fazer isto, colocou de lado a glória, o poder e a honra que eram seus direitos como Deus. Ele não colocou de lado a sua deidade. Não, ele não podia fazê-lo. Ele ainda é Deus, mas colocou de lado todas as coisas pertencentes a Deus: poder, glória, honra, majestade, adoração. Esvaziou a si mesmo de todas as coisas para que se tornasse homem, para se tornar um escravo diante de Deus. O Senhor desistiu de muitas coisas e, muito embora tenha aberto mão da glória, honra e poder inerentes à sua deidade quando se tornou homem, isto não tocou o seu caráter. Ele ainda é santo, ainda é perfeito, ainda é puro. Isto não tocou o seu próprio ser, seu caráter. Mas por que no jardim do Getsêmani nosso Senhor agonizou tanto por causa desta questão do cálice? Porque ao beber o cálice, isto tocou seu próprio ser, seu próprio caráter, e ele, que não conhecia nenhum pecado, foi feito pecado por nós. Esta é a razão de ele ter recuado como um perfeito homem. Mas mesmo assim, por causa do amor que teve para conosco, quis ser sujado, contaminado, completamente mal entendido, rejeitado por Deus e pelo homem para nos salvar. Pense no amor de Cristo. Este é o cálice sobre o qual estava falando. Ele quis beber dele completamente. O Senhor disse: podeis vós beber o cálice que eu bebo? Em outras palavras, vocês querem aceitar a vontade do Pai, seja qual for? Você sabe o que somos. Se há um cálice doce, nós o desfrutamos. Se há um cálice amargo, queremos que ele passe de nós. Mas o Senhor disse: se vós realmente quereis autoridade, ela não é uma questão de posição, mas de espiritualidade. O que é espiritualidade? Ela simplesmente significa que aqui está uma pessoa que quer aceitar a vontade de Deus, seja qual ela for. Podeis vós receber o batismo com que sou batizado? Certamente o batismo ao qual ele se refere é a cruz. Bem no princípio de seu ministério, ele foi batizado por João Batista para cumprir toda a justiça. Esse batismo realmente é um tipo de cruz, onde ele seria crucificado. O que é batismo? Batismo simplesmente significa morte. Você não batiza alguém que vive, senão irá sepultá-lo vivo. Compreendemos que morremos em Cristo Jesus. Morremos para o nosso velho homem e, portanto, entramos na água para sermos batizados, para sermos sepultados. Então, quando saímos da água, é uma nova criação, uma nova pessoa. Isto é o que significa o batismo e isto é o que significa a cruz. Ela é o lugar onde Cristo foi crucificado. É o lugar onde você e eu fomos crucificados. É o lugar onde o ego é negado, é posto de lado. Isto é batismo. Por isso o Senhor disse: podeis vós receber o batismo com que sou batizado?
Em outras palavras, você é capaz de negar a si mesmo? É capaz de tomar a cruz e segui-lo até o fim para que possa ser crucificado? Você quer que o ego seja completamente crucificado? Quer fazê-lo? É capaz de fazê-lo? Não é uma questão de posição, é uma questão de negar a si mesmo, colocar sua vida de lado. É uma questão espiritual. Podemos querer, mas estamos capacitados? A autoridade é espiritual por natureza. Se você realmente deseja autoridade, então se lembre de que não é algo para ser pedido. E se você pede autoridade, sabe o que está pedindo? Você está pedindo um cálice, está pedindo pelo batismo. E somente aqueles que pela graça de Deus não estão apenas querendo, mas estão habilitados para beber o cálice e ser batizados com o batismo, serão assentados onde o Pai decidir. Por isso, estou temeroso de que todo este assunto de autoridade seja completamente mal entendido. Porém, se pudermos realmente entender a natureza da autoridade, então creio que isso nos livrará de uma porção de aborrecimentos e problemas. Você pode não ousar pedir por autoridade, embora seja algo a ser pedido, mas não para você mesmo. Mais à frente descobriremos que a autoridade é uma das coisas mais gloriosas. A primeira natureza da autoridade é espiritual, não posicional.